Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Gastromonix. Hoje vamos conversar com Antônio Maciel Cakes no nosso programa Gastromonix Talks. Antônio Maciel é o queridinho das noivas e os bolos deles estão nas festas mais badaladas do Rio de Janeiro. São lindos e deliciosos. Então, Antônio, muito prazer ter você aqui com a gente, poder conversar, poder conhecer melhor a sua história, conhecer melhor todo esse trabalho incrível que você faz de bolos artísticos, né? Para casamentos, para aniversários, e que encanta todo mundo pela apresentação e pelo sabor que, gente, é inacreditável, muito bom. Obrigado, Monique. Primeiramente, agradecer esse convite, falar que é uma alegria tremenda. É sempre uma alegria para mim, assim, poder partilhar, né, essa paixão que eu tenho pela confeitaria, que começou pela paixão pela gastronomia também. Você conhece um pouquinho da história. É verdade, gente. Ele era meio concorrente quase nosso concorrente, como né? buffet, né? Não era concorrente porque não tinha ainda essa qualificação, essa sofisticação que o DA Gastronomia tem hoje. Mas a minha paixão começou pela panela e pelo fogão, né? E daquela paixão ali, depois amadureceu e derivou para a confeitaria. Então quero falar para você que estou muito honrado. Quando eu fazia gastronomia, assim, DA Gastronomia era a referência, né? Que inspirava o nosso trabalho, que a gente olhava e admirava. Então, hoje estar aqui conversando com você, batendo esse papo, tendo você como amiga e parceira do mercado, é uma alegria e uma realização de um sonho, né? Assim, de ter caminhado, trilhado uma trajetória com a confeitaria e estar aqui hoje junto com você realmente é uma grande alegria. É muito bom, né? Porque a gente acompanha a história de sucesso, né? A gente vê o quanto que a pessoa trilhou um caminho para chegar, né? Onde chegou, que hoje em dia tem visibilidade, que as pessoas confiam, né, e curtem o seu trabalho, mas a gente sabe de toda a caminhada, de todo o processo e de toda a dedicação, né, nesse período. Então, assim, mesmo não sendo em gastronomia, a gente já se conhecia há um tempo, assim, da cidade, né, de Niterói. Sim. E a gente acompanhar esse trabalho, esse crescimento, e hoje você ser essa referência em bolos de noivas e bolos de aniversários, né? Então, começando com o buffet, seguindo na trajetória da confeitaria, assim, acredito que você deve ter passado por muitos desafios nesse período, né? Muitas coisas, assim, que talvez tenha pensado em desistir, não sei. Se em algum momento você pensou em desistir? Não, pensar em desistir não. Assim, é interessante contar um pouquinho a trajetória bem do início da gastronomia, porque assim, que eu falo sempre, quem mexe com cozinha, seja com confeitaria, com bolo, ou com alimentos, né, com refeição, com pratos da gastronomia internacional, seja o que for, porque são pessoas generosas, que têm um coração grande, que gostam de ver as pessoas em torno degustando aquilo que a gente faz, saboreando e se alegrando com o trabalho das nossas mãos ali, né? Então eu sempre falo que cozinha não é lugar para gente medíocre, cozinha é lugar para pessoas com coração generoso, que tem a disposição de partilhar não só o alimento, mas assim, partilhar um pouco de si, do coração também. É o sentimento, né? Porque a comida, ela capta a energia das pessoas, capta a energia, né? E congrega, a gente transmite, e né? une as pessoas em torno da mesa. Então essa paixão minha que derivou depois para a confeitaria começou justamente em casa. Antes de casar com a Luciana, eu já gostava muito de cozinhar. Quando casei, eu tinha uma alegria tremenda de chamar os amigos em casa e fazer uma massa, fazer um risoto, fazer um jantar. Receber os amigos, aquela oferecendo aquilo que era para mim um hobby, que era uma paixão. E aquilo foi crescendo, os amigos elogiando, né? E eu, assim, claro que mexe um pouco com a vaidade, com a nossa satisfação também. Aí passei a comprar livros e ver, acompanhar, né, um pouquinho mais para a gastronomia. E comecei a estudar até, assim, quando os filhos nasceram, e comecei a fazer o almoço de batizado, almoço de aniversário. E sempre uma alegria tremenda em ver as pessoas falando que a comida era saborosa, estava bem apresentada. Então, assim, isso parte da alegria de servir, né? Eu acho que quem trabalha com cozinha tem muito isso, né? A gente nutre as pessoas e as pessoas nutrem a gente desse reconhecimento, dessa gratidão, né? Dessa alegria de uma boa comida, né? De servir, né? E aí, como que foi o seu primeiro bolo? Assim, qual foi como que começou a história do bolo como uma atividade profissional? Você lembra? Vamos lá, assim, a partir da minha nascimento, a terceira filha, eu tenho 3 filhos, o Pedro, o Felipe e a Maria Luísa, 10, 8 e 5 anos, né? Uma escadinha, né? Maria Luísa quase fazendo 6 anos agora. Então, quando a Maria Luísa estava quase para nascer, eu comecei assim,
pensando na possibilidade de fazer bolo. Eu não fazia doce nenhum, não fazia sobremesa, fazia só pratos salgados, só jantares. Normalmente quem curte gastronomia, né, curte cozinhar, assim, acaba tendo uma linha, né, de preferência. E que quem faz muito bem comidas salgadas, às vezes não segue muito as receitas doces. Porque a receita salgada tem que ser, assim, você pode inovar, pode criar, pode adicionar e tirar coisas. O improviso é livre, e sempre fica um sabor diferenciado. O bolo eu acho que é um pouco diferente, tem que seguir receita, né? Isso é uma coisa que eu tive muito assim, como é que fala, estranheza no início, né? Porque a cozinha, para pratos salgados, né? Para massas, para peixes, para carnes, dá liberdade do improviso criativa, e de experimentação, justamente de experimentar temperos, experimentar proporções, os caldos, os óleos, tudo assim, dá uma liberdade muito grande. E na massa, no bolo, nos doces, não tem isso. A gente tem que criar. A gente pode até criar uma receita, mas depois é importante seguir aquele espaço para obter sempre o mesmo resultado. Então, quando a Maria Luísa estava quase para nascer, já comecei a fazer uns bolos de laranja em casa, fazer uns bolos para tomar um café, começar a praticar já as massas ali no forno, pensando já quando ela nascesse, fazendo o primeiro mês de aniversário dela, um bolinho para ela. Então a Maria Luísa nasceu, no primeiro mês a gente cogitou a hipótese de encomendar um bolo. Eu falei, Lu, não, agora eu vou arriscar. Gente, vou fazer... a Luciana se deu super bem, ó. O marido já cozinhava, já fazia as festas da família e ainda entrou no ramo dos bolos. Todo o mês-versário já estava garantido os bolos. Isso aí. Então eu tinha feito algumas experiências com massas e recheios e quis inventar de fazer um bolo com um glacê mármore, que é aquele bolo de antigamente, glacê com gostinho de limão, e que hoje ninguém mais usa, né? Então eu fiz um bolo, a massa maravilhosa, o recheio maravilhoso, mas na hora de aplicar o glacê no bolo, o bolo rachou todo, ficou todo trincado, todo deformado, ficou um horror literalmente. Mas, minto, isso aí não foi nem o bolo do primeiro aniversário dela, foi um bolo depois que ela nasceu, que eu recebi algumas pessoas em casa, fiz esse bolinho com glacê mármore. Mas como a experiência não deu certo com glacê mármore, eu parti direto para a pasta americana, que te dá um conforto muito grande, por ter uma plasticidade, por ter uma maleabilidade, que embora não seja de fácil manusear, mas ela te dá uma segurança para você fazer o acabamento. Então no primeiro aniversário de Maria Luísa, fiz um bolo, que não foi nem um bolinho pequeno, era pouquíssimo, eu fiz um bolão, eu queria praticar, fazer um bolo grande. Casamento para o aniversário. Tentei fazer as flores de açúcar em cima do bolo, umas rosas. Flor de açúcar já usava? Mas assim, eu fiz com pasta americana e medonhos. Se você olhar as flores hoje, você tem que sair correndo, porque realmente assim, medonhas mesmo. Mas era fruto do coração do pai que batia de amor pela filha e queria botar flor no bolo dela. Então assim, mesmo feios, eu tenho muito orgulho daquele bolo, assim. E as pessoas, os familiares que foram lá e puderam provar aquele bolo, comeram a fatia do bolo, elogiaram muito o sabor, porque tinha muito amor naquele bolo, né? Eu falo isso, faz muita diferença. O sabor do amor, né? Então a alma do bolo era linda, embora a vestimenta dele não estivesse bem preparada, não estivesse bem adequada ainda, mas tinha muito amor naquele bolo. E os familiares começaram a pedir bolo, pedir situações ali. Eu ganhei alguns livros de confeitaria, comprei depois outros livros também, fui para o YouTube, comecei como autodidata. E comecei a evoluir muito rápido. E é tanto assim que no condomínio que a gente mora, a própria família começava a falar para as pessoas, começaram a pedir, tu faz um bolo para mim. Falei, gente, não faço bolo para fora, isso aqui é uma brincadeira. E comecei a brincadeira que virou verdade, né? Eu tentando me esquivar até que o Eduardo e a Luana, que é um casal de amigos queridos que moravam no condomínio, encomendaram um bolo do batizado da filha deles comigo, assim, quiseram arriscar. Perguntaram se eu fazia, eu hesitei muito em fazer comercialmente, vender um bolo, né, de cobrar um bolo que eu não tinha expertise assim. E foi esse primeiro bolo que eu fiz, assim, olhando para trás, para o bolo, vejo 1000 defeitos. Naquele momento eu estava extremamente realizado e encantado com o que eu vinha fazendo. As pessoas no entorno parece que ficaram satisfeitas, ficaram felizes com o bolo do batizado da Isabel. E foi um bom pontapé inicial, assim, que me entusiasmou muito.
a partir dali comecei a estudar mais, ainda como autodidata, e comecei a aceitar uns bolinhos que ainda eram um hobby para mim. As pessoas não sabem, eu sou engenheiro de formação, tinha 2 empregos, tinha saído de um emprego, fiquei com um emprego só e dedicando parte do meu tempo à confeitaria. Mas dedicando também no estudo, né? Que eu acho que isso que no é estudo interessante. fundamental, Que você e não assim. não foi uma coisa totalmente amadora, você se especializou mesmo, Sem decidiu. dúvida. E falo para as pessoas assim, que tem uma parte que é só nossa, só a gente pode fazer. Não adianta botar toda a expectativa num curso, num professor, se não houver o empenho pessoal grande de pesquisar, de sentar, de fazer, refazer. E a cozinha é base de experiência, né? Mesmo no doce que tem receita, é importante às vezes alterar um pouco a receita, ver o resultado que proporciona, ver se melhora o teor de açúcar, se melhora a umidade, se melhora. Dá para as pessoas experimentarem e coletar também a resposta, a opinião das pessoas. Essa postura de você receber a resposta das pessoas, a gente tem que ter muita humildade, né, de ouvir, para poder aprimorar e seguir em frente, né? Verdade, porque verdade. Ninguém começa também um negócio acertando em tudo. A gente está num processo de evolução. Acho que qualquer pessoa, até hoje, a gente, né, mesmo muito tempo no mercado, a gente tem que estar sempre com essa visão de que ainda pode melhorar, né? Um processo de melhoria contínua. E quando me perguntam assim, o que faz o trabalho ser tão especial, por que alcançou, eu falo assim, que uma das coisas que sem dúvida ajudou muito a gente trilhar esse caminho, é um olhar exigente, sabe assim, se eu olhar, como eu olhava, observava a minha obra, o que eu fazia no passado e hoje, eu vejo como o meu olhar amadureceu no nível de exigência. Então assim, não é tolerável que você olhe para um bolo e saia algum defeito e você entregue para o cliente aquele defeito, tem que refazer. Então, esse olhar de não permitir pequenos erros que passem é fundamental para garantir um trabalho de excelência em todos os bolos. Agora, uma curiosidade que eu tenho, gente, que eu não sei vocês, mas eu fico assim impressionada porque tem um bolo, você faz um bolo lindo, maravilhoso, e como que é esse processo da entrega? Eu fico morrendo de medo de acontecer alguma coisa no transporte do bolo. Assim, como que é essa entrega? Você sai com o bolo do ateliê para entregar nos vários lugares das festas e então, sempre chega intacto? Graças a Deus, sim. Isso é um dos grandes fantasmas para quem começa a fazer bolo. A gente fala muito isso nos cursos de bolo de casamento também. Assim, primeiro que o bolo, ele tem que, em si, independente do transporte, o bolo tem que ter uma estruturação de engenharia nele. É como se fosse um prédio. Tá vendo? É então, importante assim, ser engenheiro tem que ter ajuda, colabora muito. Tem que ter estruturações, porque assim, o bolo, a massa e recheio, ele não foi feito para receber carga, para apoiar outro bolo em cima. E ele tem plasticidade, tem deformabilidade, que sem receber peso ele vai embarrigar, ele vai deformar. Então toda aquela carga de um bolo sobre outro que tem ali, ele tem que ser amparado como se fosse por uma laje de um apartamento que vai jogar aquela carga nos pilares. Então a gente precisa colocar embaixo, no bolo de baixo, colunas que vão receber a carga do bolo de cima e que vai deixar o bolo em si sem carga nenhuma, sem suportar peso. Fora essa estruturação toda que tem guia central, tem os pilares periféricos, tem toda uma entre tábuas com furo a passar pelo guia central, tem várias situações ali que a gente tem que preparar. Preparar o transporte também, o carro que vai, nos transporta bolo em banco, nos transporta bolo dentro de carro. O ideal é preparar um porta-mala adequado, que não tenha objetos soltos dentro, que tenha uma espuma que você possa apoiar a tábua do bolo, que evite tanto que o bolo deslize, como que o bolo também absorva muita vibração do terreno. E a temperatura também, a temperatura do carro tem que ser climatizado. No Rio de Janeiro aqui é muito calor, né? Então tem que também tem que ser climatizado o carro e o motorista tem que ser experiente, tem que estar acostumado com essa operação já para evitar freadas bruscas, evitar curvas também em alta velocidade. Então é uma série de um conjunto de coisas que observando aquilo ali vai dar tudo certo. Graças ao bom Deus. Porque não é só fazer o bolo, é entregar o bolo exatamente como saiu do ateliê e como a noiva espera, né? Como a noiva contratou. Então, assim, praticamente 300 casamentos entregues já, graças ao bom Deus, nunca houve nenhum contratempo de entrega de bolo, graças ao bom Deus. Que bom, porque essa era a minha maior curiosidade. Eu sempre ficava pensando que essa questão do transporte do bolo devia preocupar muito. Se eu fosse noiva, eu acho que eu ficava tensa com essa questão. Será que vai chegar exatamente como... Agora, na questão do naked cake, né, do bolo espatulado, que está muito em alta hoje, esses bolos não têm a pasta americana nem um glacê na lateral do bolo,
que ajudam, inclusive, a evitar um desalinhamento das camadas dos bolos. Então é um tipo de bolo que, se você for transportar, tem um risco sim dessas camadas de bolo deslizarem e desalinharem. Então esse tipo de bolo eu prefiro montar no local. Seja o naked cake de 4 andares, 5 andares, 3 andares, a gente leva esses bolos montados individualmente e no local a gente vai estruturar e decorar com as flores naturais, que não são comestíveis, mas também tem que ter muito cuidado com a parte de segurança alimentar, de higienização dessas flores para evitar contaminação. Então é tudo feito no local. Gente, olha quantas dicas impressionantes que o Antônio está dando, né? Uma visão, assim, de um lado dos bolos que a gente não vive, né? A gente só vê aquela arte e o sabor, mas quantas coisas tem que ser pensadas para fazer um trabalho de excelência, né? Se vocês estão gostando desse conteúdo aqui nesse bate-papo, deixe o seu comentário. Se quiser tirar algumas dúvidas também com o Antônio Maciel, ele tem um Instagram que é bombando, ele está muito presente nas redes sociais, né? Um fenômeno das redes sociais. Fala pra gente um pouquinho dessa vivência de... O nosso Instagram é antoniomaciel.cakes. Na verdade, eu também falo assim, que ter acreditado na plataforma do Instagram desde o início, né, ter partilhado. No início eu tinha muita reserva de usar Facebook e Instagram, porque eu era avesso, nem tinha conta. Eu tinha um temor tão grande assim, de expor minha vida, né, em rede social, minha família, meus filhos. Eu acho que isso é uma das travas. É uma assim, linha tênue, né, do que é excesso, do que é positivo. Então, inicialmente, eu hesitei muito em fazer isso. Mas depois vi que era inconcebível pensar num negócio de gastronomia, de bolos e tudo mais, que eu não desse visibilidade ao trabalho. Então, acreditar no Instagram foi muito bacana. E a humanização desde o início, né? Mostrar que por trás de uma marca, por trás da marca Antônio Maciel Cakes, existe um chefe confeiteiro que é casado, que é um pai de família, que é engenheiro, que vive, que chora e que sorri, né? Porque a mídia social a gente usa muito para poder partilhar alegrias, né? E poder mostrar alguns para ostentarem e criar até uma imagem que não existe. Mas muitas vezes, em momentos difíceis meus, da minha família, assim, partilhar, pedindo oração. Meu pai amputou a perna, ficou internado por mais de um mês. E partilhei com as pessoas ali a dificuldade que a gente vinha passando, pedindo oração e tudo mais. Isso mostra para quem acompanha também o nosso trabalho, acompanha a nossa vida, que a nossa vida não é ilusão. Não é ilusão, não é só um mar de rosas, não é um conto de fadas de fotos perfeitas, de família perfeita. Você tem um dia a dia desafiador, tem a vida de família, cansaço, tem as lágrimas. O cansaço, tem as coisas que de repente você não gostaria de postar, mas que de repente você compartilhando, as pessoas veem essa verdade, né, que realmente tem as pessoas têm essas questões e passam isso todos os dias, então você vê que é de verdade, né? Que é sincero. Eu acho que isso que também ajuda muito a ter essa visibilidade maior nas mídias sociais que estão caminhando para essa verdade, né? Nesse momento todo mundo mais conectado, a gente não está mais querendo também viver uma vida de mentira, a gente está querendo se relacionar com as pessoas que realmente fazem sentido, que a gente se identifica, né? Então eu acho que toda essa história sua, essa vida pessoal que você tem, que você valoriza tanto, a sua fé, a sua família, o seu trabalho, que você dignifica tanto, eu acho que também inspira outras pessoas a trilharem esse caminho e acreditar, né, num trabalho verdadeiro, né? A gente procura sempre tentar usar isso de maneira positiva, de realmente assim, não é marketing, mostrar a pessoa que é possível. É possível sim você ter um casamento bacana, educar os filhos. Agora educar filho não é fácil. Eu até compartilhei algumas vezes falando que lá em casa não tem videogame, assim. E as crianças gostam de música, né? O Felipe toca piano, o Pedro estudando violão e tudo mais. Quantas mensagens chegaram no direct depois? Nossa, seus filhos tocando música, meu filho fica o dia inteiro no videogame, não sei como fazer. Olha avó, só, você vira quase um psicólogo. Uma avó que mandou, nossa, choro tanto pro meu neto, porque vejo minha filha sofrendo com meu neto o dia inteiro no videogame, assim. Aí a gente tenta responder no direct, ou faz no stories lá uma postagem, mostrando assim que a vida do ser humano é feita de escolhas. E não ter o videogame em casa para as crianças, por exemplo, acho que virou um papo de psicólogo aqui mesmo, né? Não, mas eu acho que é isso, você inspira outras pessoas, né? Então, assim, acaba que para mim também traz dificuldade. Tem hora que não é fácil ter dois quase pré-adolescentes brigando, porque brigam, tem hora, vai jogar baralho, briga, vai brincar de carrinho, briga, porque tem disputa entre irmãos.
Se tivesse um videogame lá, cada um pegasse o videogame, ficasse os dois com o controle, mantinha os dois calados durante 3, 4 horas ou o dia inteiro em frente à televisão e não dariam tanto trabalho, mas as consequências futuras seriam muito ruins. Então a gente mostra isso para as pessoas também, assim, que tem aquela romantização, né? Que família é perfeita, que família bonita. É bonita, mas tem desafios, tem sofrimentos. E você trabalha com sua esposa também, né? Esposa. Então eu acho que tem a questão também de você saber lidar, né? Saber colocar essa linha tênue. Eu falo que eu tenho a melhor esposa que eu poderia ter. Meus filhos têm a melhor mãe que poderia. Sou apaixonado pela minha esposa. A gente vive muito bem, graças a Deus. É difícil ter uma discussão assim de levantar a voz, é muito difícil. Já houve discussões assim. Mas no trabalho tem hora que ela fica de saco cheio de mim, porque eu sou extremamente exigente e os funcionários padecem também, porque eu sou chato, eu não sei ver um erro e não falar, não sei não reclamar, mas é fruto, uma chatice, fruto de uma preocupação com a excelência do trabalho que traduz realmente na trajetória de conquista que a gente está fazendo. Eu falo para eles assim, no dia que eu deixar de ser chato, deixar de ser exigente, pode esquecer que vamos descer de ladeira abaixo, porque não vai ser o que é hoje. O fruto do trabalho que a gente tem, o reconhecimento que a gente alcançou, é fruto também de uma chatice, que para uns chatice, mas assim, é uma exigência contínua. Que deu essa visibilidade, tem trazido, né, bons clientes. Eu imagino sempre, que você já pegou clientes mais chatos, clientes que são os que mais desafiam, assim, mas é onde você mais aprende. Até muitas vezes, assim, que não são, né, que fala assim, bem educados. Isso acontece às vezes. Então, assim, eu falo pro Luciano, tem hora que a gente vai quase da iminência que perder a paciência. A gente não pode perder a paciência, a gente tem que tentar. Então, se um cliente reclama de mim no atendimento, tenta voltar atrás e conversar, seja Luciano, alguma, a gente tenta mostrar para ele que aquilo não é daquela forma, que também a pessoa se equivoca, e tentar mostrar preocupação de agradar e de satisfazer sempre o cliente, né? E com a equipe, assim, como que você lida com a equipe? Porque, assim, você está na linha de frente de atendimento ao cliente, você que faz também muito processo operacional. E as pessoas veem, né, a sua visibilidade nas redes sociais e a credibilidade que você tem no mercado. Mas será que a equipe ela entende toda essa responsabilidade? Como que você passa mais ou menos. Tem pessoas da equipe que reclamam, por exemplo, a gente tem uma agenda planejada durante a semana de bolos, de repente um bolo que é irrecusável. Vamos supor, se você ligar para mim, Monique ligar, é quarta-feira, segunda-feira à noite. Em tese é inviável, porque nosso processo de bolo dura quase 48 horas. Tem que bater a massa, descansar a massa, fazer os recheios, compactar o bolo, decorar com pasta americana, fazer decoração final, então fazer açúcar. Então tem vários processos que duram aí de 24, 48 horas para finalizar o bolo. Em tese te recusaria, mas para você não recusaria. Então, assim, teria que ter uma demanda maior, ou de uma hora extra, ou de correr mais com o trabalho para dar conta daquele trabalho. E eles reclamam que desorganizou a agenda. E eu falo que a gente não vive num mundo de conto de fadas, esse mundo ideal. Essa agenda precisa ter uma flexibilidade para atender os clientes que às vezes tem clientes de peso, como você falou, que não dá para. A gente trabalha tanto, né? Assim, vamos supor, tem às vezes a celebridade que você admira, uma pessoa famosa. Gente, ele é o queridinho das celebridades também. Acho que devia ter um Instagram só de bolos das celebridades. Antônio Maciel. E tudo leva o seu nome, né? A sua empresa isso agrega valor ao trabalho. Assim, então você não pode muitas vezes dizer não. Não é porque a pessoa valha mais do que a outra, mas é porque é um ativo que você leva para o seu trabalho, né, para a marca que você tem. E como que é assim, a realização pessoal de estar presente na festa dessas pessoas, né, que realmente têm um relacionamento mais abrangente, são pessoas que têm uma visibilidade muito grande. Então você vê seu bolo numa festa assim, mais em evidência, né, a realização pessoal desse trabalho. Vamos lá, eu não vou negar, sim, que nosso coração fica cheio de alegria porque mostra que a gente está no caminho correto, numa trajetória, assim, que o trabalho está sendo mais valorizado, que as pessoas que talvez tenham um potencial aquisitivo maior, ou sejam mais exigentes, buscam o nosso bolo como referência de qualidade e tudo mais. Então, assim, em visão de marca, a alegria maior que vem, assim, é a percepção de crescimento da marca e de agregar valor à marca. Mas, pessoalmente, tem que ser muito sincero, assim,
não faz muita diferença se o bolo é para um artista ou uma pessoa desconhecida. O que mais me alegra é receber um feedback depois que o bolo estava incrível, que os convidados elogiaram, que estava fantástico, que adorou. Então, assim, ver a satisfação de quem recebe o bolo é para isso que a gente trabalha. Então, se não tem isso, falta alguma coisa, entendeu? Entendi. Então, às vezes, você faz um bolo para celebridade que não está nem aí, que não dá um retorno, que não se preocupa de reconhecer o quanto você se empenhou para fazer aquilo bem feito, né? E muitas vezes é um bolo mais simples, um anônimo, que te enche de alegria com o feedback que dá, falando que a mãe ficou encantada, que levou um pedaço para casa, congelou, que escondeu o bolo para ninguém comer mais. Porque, e tem aquela tem uma história... pessoa que eu vou contar para você, não vai provavelmente assistir depois da entrevista, que ela geralmente, assim, encomenda para o aniversário sempre mais bolo do que precisa para os convidados. Já para deixar garantido. E geralmente ela convida o bolo, ela põe o bolo maior que seria para servir os convidados, e o menor para ela guardar. Mas sempre na hora da festa ela inverte, ela começa a picar o bolo menor. E quase que antes de acabar o bolo, ela já guarda o bolo e guarda aquele bolo e guarda outro. Ela congela e fica comendo o bolo 2, 3 meses depois comendo o bolo congelado, porque ela adora o bolo assim. Mas é sua cliente frequente. Frequente. É claro que os convidados comem o bolo, tô brincando assim, mas é uma coisa que ela faz com frequência, porque ela quer ter bolo congelado e ela ama isso, assim. Isso deixa a gente muito feliz, né? De ver que a pessoa dá valor. É a mesma coisa quando eu falo assim, quando recebe uma noiva que chega para você e fala assim: Antônio, eu sigo você há muito tempo no Instagram, eu fiquei encantado, eu sonhei com esse momento de estar aqui, vendo meu bolo é muito importante. Você atende a clientes com uma alegria, com uma satisfação. Aí vem uma que chega assim: eu vim aqui porque eu sou obrigado a ter bolo, que minha mãe falou que eu tenho, mas eu não gosto de bolo, não dou valor a bolo. A gente atende com carinho, e você tem com que respeito, saber lidar, tem que ter tato para lidar com aquilo. Cliente, mas né? realmente assim, se a pessoa não se preparar, ouvir isso, muitas vezes é um balde de água fria. Então a gente tem que saber lidar com expectativas. Tem que ter uma inteligência emocional de lidar com esses dois tipos de clientes, os que vêm encantados e os que vêm quase sem vontade, por obrigação, né? É verdade. E aí a gente tem que se posicionar ali e, na verdade, ser amigo da pessoa nessa hora, né? Ajudando ela a fazer a melhor solução para o evento dela. A gente vira psicólogo das noivas também, né? É verdade. Um pouquinho psicólogo das noivas e agora você está também num outro ramo também que está super bem sucedido, né? Os cursos presenciais que você já fazia, né? Para ensinar, passar esse conhecimento todo de técnicas, né? E de toda essa experiência que você tem. Já fazia os cursos presenciais e agora tem os cursos online também, que abre uma gama de possibilidades de atender as pessoas no Brasil e no mundo, né? É verdade. O curso presencial começou há pouco tempo, começou ano passado, na verdade, em 2020, em abril, naquela viagem a Portugal que nós fizemos juntos uma viagem a Portugal. Então, foi um curso presencial em Portugal. Foi um curso presencial que eu dei em Lisboa. Na verdade, assim, muitas pessoas pediam um curso presencial aqui no Brasil e confesso que no início tinha um pouco de receio de partilhar o que eu criava de exclusivo no ateliê e compartilhar, as pessoas fazendo um trabalho igual ao meu. Confesso que é uma insegurança pessoal inicial ali que tinha um pouco desse temor. Então, a gente tem, né? Tem a gente quer guardar um pouquinho daquilo, segredo e tudo mais. Acabou que eu vi dar o curso em Lisboa, aquela ideia assim, lá o pessoal não vai competir pode comigo, copiar. Pode copiar à vontade e tudo mais. Mas só que me apaixonei tanto por desenvolver o projeto do curso presencial, de ver o retorno que os alunos deram, do encantamento que eles tiveram com o curso, que voltei para o Brasil já com essa semente no coração, com a vontade e com muito pedido de pessoas para poder ministrar o curso. Então, baseado naquilo, eu pensei num projeto também. Não quero que seja um cursinho qualquer mais, um curso qualquer. Quero que seja um curso diferenciado mesmo. Pensamos numa experiência no hotel de 5 estrelas, com estrutura impensada para curso de confeitaria aqui no Brasil ainda. Uma turma com 20 alunos, com recurso audiovisual, tudo assim, foi muito bem preparado e também sucesso. Todas as turmas, foram 5 turmas, desde, acho que a primeira foi em julho, se eu não me engano. Desde julho do ano passado até agora, foram 5 turmas com 20 alunos, todas as turmas lotadas, muitas vezes com fila de espera. E muitas pessoas vindo de fora, assim, de outros estados. Muita gente, vindo de Minas Gerais, muitos alunos de Minas, muitos do Pará vieram também, de Santa Catarina. Então deixa aí também nos comentários de que cidade, de que estado que vocês estão assistindo, para a gente poder também acompanhar. Isso é muito bacana, isso é muito bom. Que a gente tem essa visibilidade no online, mas a gente às vezes não consegue chegar com a informação
até as pessoas. Então, essa troca, né, é muito importante. E foi aí que consegui perceber essa penetração que a marca tinha no Brasil como um todo, né? Como que o Instagram entregava e como que tinha essa facilidade de alcançar as pessoas. Até a Evelyn, que é aluna da Bolívia, veio da Bolívia para cá, despencou para aqui, para o Rio, para fazer curso com a gente de bolo, de casamento, curso presencial. Então isso motiva muito, sabe, assim, e ver o quanto que você impacta e ver que as pessoas não vão te copiar, não vai ter outro Antônio Maciel. Pode ter um melhor, pode ter um pior, tem um mais ou menos parecido, mas assim, igual, idêntico, não vai ter, porque tem muita coisa ali que vai da sensibilidade da mão, do olhar, que vai fazer toda a diferença. E até mesmo da localidade onde a pessoa está, ela vai meio que personalizar para a realidade do lugar onde ela atua, né? Então, eu acho que você você passa a receita do bolo, mas você não garante que aquela receita vai ser exatamente como a sua. O que a gente ensina muito no curso é o seguinte, a gente ensina a receita, o recheio, tudo que a gente faz, de maneira idêntica que a gente faz. Na verdade, massa e recheio é só no curso online que a gente ensina. No curso presencial, não. No curso presencial, a gente fez curso para bolos de casamento. Então, pressupõe que a pessoa tem uma vivência de confeitaria, tem autonomia já, fazendo massas, recheios, cobrindo o bolo com pasta americana. A gente ensina técnicas de decoração mais avançadas, transportes de bolo, para a pessoa poder fazer bolos de casamento. Agora, no online que você fez no curso online, a gente fez um conteúdo mais amplo, pegando massa, recheio, decoração e tudo mais, para justamente alcançar pessoas também que não teriam a possibilidade de vir ao Rio a fazer o curso presencial. Então, muitos alunos do Nordeste estão inscritos e hoje, graças a Deus, temos muitos alunos de Moçambique, Angola, internacionalizou. E Portugal também. Então, assim, a gente alcançou alguns países também. Aí tem brasileiros que moram nos Estados Unidos, moram na Europa fazendo curso conosco. Então, dá muita essa facilidade e essa possibilidade de alcançar pessoas que estão longe, né? Mas que sentem-se próximas por essa humanização que o Instagram permite, de ver a nossa foto quase o dia inteiro, todo dia, né? A nossa filmagem lá falando, ver a família. Então, imagino elas depois, se sentem então, próximas. Imagino, então, depois que você foi no programa da Tata Werneck, né? No Multishow, imagino o quanto que isso também deve ter assim, dado um burburinho, assim, né, na vontade das pessoas estarem mais em contato com você, né, de ter contato com essa pessoa que ganhou um status de celebridade naquele momento, uma entrevista super engraçada, que ela é uma comédia, né, super engraçada. Como é que foi essa experiência? Então, essa experiência foi única, assim, na minha vida, né, porque primeiro quando o telefone ligou, me convidando para ser entrevistado, foi algo que não imaginava naquele momento. Foi realmente assim, eu achava que não ia acontecer, que era mentira, que era trote. Então demorou muito para eu conseguir acreditar e até confirmar a entrevista, aquilo foi uma ansiedade muito grande. E segundo, que a entrevista, o quadro, não é entrevista própria para valorizar o trabalho de ninguém, é uma entrevista cômica, de descontração, e que muitas vezes a pessoa fica em saia justa ali, se sente constrangido pelas piadas, que não é para humilhar ninguém, mas tem um quê de na verdade, eu acho que o objetivo é colocar a pessoa numa saia justa, né? Esse é o objetivo, Quem vai, já vai com essa ideia. Então, eu acho que tem que ter muita coragem, gente, para ir para essa saia justa consciente de que... Então, assim, eu acho que uma coisa positiva minha, que eu já fui pensando assim, estou ferrado, ela vai acabar comigo e vou para brincar, vou me divertir. Isso foi muito positivo, foi muito bom. Ela foi super generosa, assim, claro que zoou, fez umas piadas lá, mas eu acho que fluiu, foi muito melhor do que eu pensava. No YouTube, se a pessoa colocar lá no YouTube especialista confeiteiro, não só vai poder assistir a entrevista, como ver os comentários das pessoas. Então, o feedback das pessoas sobre a entrevista foi incrível. E o mais bacana de tudo é assim, imagino que para ela também é muito corrida a vida, para a Tata Werneck, tem os compromissos dela. De modo geral, os entrevistados especialistas, ela não costuma muitas vezes marcar e colocar o nome, ela posta entrevista com um especialista radialista, por exemplo, com um padeiro, com um confeiteiro. E ela fez um textinho na nossa publicação falando pessoalmente de mim, Luciano, tão bacana, e perguntou se alguém conhecia uma marcação, deram a nossa marcação para ela. Então, assim, e depois eu fui ver, até aquele momento não tinha nenhum especialista que tinha ganhado dela uma declaração daquela. Então foram 15 mil seguidores de um dia para o outro que nosso Instagram ganhou com uma postagem no feed dela, da Tata Werneck. Então foi assim algo que naquele momento deu um boom, uma visibilidade tremenda,
até no mercado de casamento mesmo, assim, as pessoas vieram falar de outra forma, com encantamento. Mudou então, a percepção e as pessoas viram assim todo esse seu valor, né, profissional reconhecido, né, pela qualidade dos bolos, mas o valor pessoal também, né, da pessoa, do Antônio, que tem essa coragem, né, de ir num programa, de estar ali, de brincar, e é o que você faz no Instagram toda hora, né, de ter uma vida muito verdadeira, que eu acho que isso que encanta as pessoas, né, e que traz realmente essa fama, mas na verdade uma fama de as pessoas que se inspiram na sua história, né? Assim, porque empreender não é fácil, a gente sabe que fácil, no Brasil é uma tarefa muito difícil. A gente faz realmente porque a gente gosta muito do que faz, né? Porque é muita dedicação. Às vezes as pessoas acham que é um retorno financeiro absurdo e na verdade não é nada tão incrível assim, mas a nossa realização pessoal acaba compensando, né? Uma realização de ganhos financeiros quando a gente faz o que a gente gosta, né? Sem dúvida. Então, assim, o que você, assim, pensando, né? Eu acho que você deve falar um pouquinho isso nos cursos também, porque você lida com pessoas que têm a intenção de se profissionalizar. Qual o seu conselho, assim, qual a sua mensagem para os empreendedores, para eles, assim, quando gostam de uma coisa, seguir em frente e empreender e fazer o que tem o seu dom. Isso é tão interessante porque assim, vários alunos, né, perguntavam sobre a história da trajetória, como é que foi a história, comecei fazendo bolo e tudo mais. E me achava muito repetitivo contando a história muitas vezes, mas eu vi que sempre tinha pessoas com sede de saber e querendo ou não também algumas pessoas falando da nossa experiência com as mídias sociais. Então eu resolvi fazer um e-book. Então a gente tem um e-book que fala de empreendedorismo e marketing digital para confeiteiros. Então nesse e-book a gente conta um pouco a história da trajetória e dar conceitos que assim eu tinha porque eu tinha feito MBA em gerenciamento de projetos, que ajudou muito a empreender, né? Ajudou muito a imaginar essa concepção como um projeto mesmo que tinha dados básicos, tinha que pensar em condicionantes, em risco, em várias coisas que eu tinha que fazer ali. Então, nesse e-book fala muito de carteira de produto, fala de nicho de mercado, fala de portfólio. Tem pessoas que não sabem o que é portfólio, não sabem que tem que ter fotos bacanas, bem produzidas, para apresentar o seu produto e valorizar aquilo que você faz, né? Então é mais um produto seu, né? É mais um produto. Tem o curso presencial, o curso online e o e-book com foco no empreendedorismo. Marketing digital. Aí fala um pouquinho, né, do Instagram, do poder que isso tem. Fala da importância. Dá alguma dica? Várias dicas. De como ter mais curtidas. Das hashtags a serem utilizadas, né? Então, assim, é um e-book que é muito barato, uma coisa que não onera o preço de ninguém, que não vou conseguir grande retorno financeiro com esse e-book. Foi mais uma realização pessoal de botar no papel essa história e poder compartilhar um pouquinho e favorecer que as pessoas possam empreender com um pouco mais de segurança. Quando a gente fala dessa decisão do confeiteiro, né, sair de casa para abrir um espaço próprio, uma confeitaria própria, as pessoas não têm noção do que é custo indireto, né? Quando faz em casa... Acha que o bolo custa o custo da farinha, ovo, açúcar, leite, manteiga, mas você não sabe que você tem que pagar uma cozinha, um funcionário, água, luz, condomínio, né? Todos os impostos que a gente paga e compõem aquele preço final, né? Então, empreender, você tem que ter uma visão também de gestão, de precificação, negócio. Né? Como é difícil precificar. As pessoas já acham que precificação, assim, gastei R$30 para fazer um bolo, se eu gastei 30, eu cobro 60 para vender, cobro 70, sei lá, vou cobrar o dobro do que eu gastei no material. E não sabe se ali, né, a mão de obra dela se foi precificada, se os custos indiretos foram precificados e qual o lucro-alvo dela. Então a gente fala disso tudo no e-book, que eu acho que assim, uma leitura fácil, contextualizada no estudo de caso. E pode também, eu acho que pode ser útil para qualquer outra área. Para várias áreas, sem dúvida. Então, assim, vários alunos compraram, também deram um retorno excelente, então fiquei muito feliz. Hoje, para mim, assim, é uma derivação primordial na minha carreira de cake design, é essa parte de compartilhar, né, conteúdo, impactar a vida das pessoas com conhecimento. Isso traz uma alegria incrível, assim.
É claro que tem um aspecto de retorno financeiro, que a gente almeja também, mas a satisfação pessoal de você ver transformar a vida das pessoas e a pessoa ser grata e conseguir voar mais alto é muito, muito bacana. E quando você compartilha esse conhecimento, também as pessoas também te nutrem também Sem com dúvida. experiências, também com novas formas de fazer, de repente que você ainda não tenha experimentado, né? Eu acho que quem ensina também aprende, né? É verdade, pura realidade. Então, gente, foi muito bom esse bate-papo aqui com o Antônio. Aprendemos várias coisas, conhecemos toda essa história incrível dessa trajetória dos bolos fantásticos. E vamos finalizar aqui o bate-papo conhecendo um pouquinho mais da pessoa mesmo, o Antônio. Quais são as preferências dele? A gente já conhece um pouquinho pelo Instagram, mas vamos aqui fazer algumas perguntas para a gente entender quem é Antônio Maciel. Então, se vocês estão gostando desse bate-papo e desse programa Gastromonix Talks com os nossos convidados, deixe o seu like aqui no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, @Gastromonix, que tem sempre muitas novidades. Tá bom? Vamos conversar aqui, Antônio. Perguntas rápidas sobre Antônio Maciel Cakes. Verão ou inverno? Verão, sem dúvida. Verão? Você gosta de calor? Assim, não gosto de calor para poder ir à praia, adoro ir à praia. Agora, para trabalhar e para poder ficar em casa, inverno. Eu sou bem dois polos. Como a vida é feita de trabalho e descanso, então é basicamente isso, né? Inverno para trabalhar e viver o cotidiano, e verão poder viajar, poder ir para a praia, curtir o sol. Noite ou dia? Difícil também, noite. Assim, eu sou noturno, né? Mas também não vou negar que a satisfação acordar cedo e ver o dia nascer e você ter mais tempo a produzir as coisas com calma é incrível. Mas eu adoro curtir a noite, adoro. Sua comida favorita? Difícil, tem muitas também. Desde criança eu falo de carne seca com abóbora, né? Que era um prato que minha mãe fazia, que é super do interior, assim, né? Bem rústico. Ah, sua família, isso a gente não falou no bate-papo, sua família é de Cordeiro, no interior do estado, Então, carne seca com abóbora, com a canjiquinha molinha do lado assim, pra mim é incrível. É comida de Mas mãe, gosto né? de dobradinha, que é bem rústico também. Gosto de mocotó, gosto de coisa pesada assim. Como adoro também a comida francesa, adoro também o japonês, gosto de toda Gente, coisa ele boa. não tem uma comida favorita. Eu gosto de comer bem, né? A comida italiana, né? Os risotos, as massas, sou apaixonado. Eu sou apaixonado por comida. Japonesa. Japonesa, sim. A Mayumi daqui a pouco vai estar falando com você. Também vai ser uma das entrevistadas aqui no nosso programa. Mayumi Muto, que tem um buffet de comida japonesa em Niterói. E a gente compartilha sempre essas histórias, que ela está sempre presente nas melhores festas do Rio de Janeiro também. Um hobby? Tocar piano, jogar vôlei, pode ser piano, música, né? Eu gosto muito, embora tenha pouco tempo para me dedicar hoje, mas gosto muito. Mas você já toca há muito tempo, desde piano criança? Clássico, um tempo, quando era pequeno. Depois tocava na igreja também. Um filme favorito? Pegou, hein? Tem tanto tempo que eu não vejo filme. Vergonha, né? Falta de tempo. Vamos pensar aqui. Me ajuda a pensar um filme favorito aqui. Bom, a minha lista de filmes... Espera do Milagre. A minha lista de filmes favoritos são todos da Disney, porque o meu repertório de filmes nos últimos anos. Eu acho Espera do Milagre é um filme bacana de se ver, tem uma história bonita. Tem vários filmes aí, mas por muito tempo sem ver, estou sem lembrança agora. E música? Você falou que toca piano, mas música, tem alguma música sua? Tem várias, já escolheu uma difícil também. Quando Maria Luísa, quando Pedro, Luciano engravidou do Pedro, eu tocava muito do piano Pétala do Djavan, né? Então, assim, as crianças quase foram geradas assim na barriga ouvindo eu tocar e cantar Pétala no piano, então é uma das músicas que eu mais gosto, assim, de Djavan. Vamos ver. Livro de cabeceira? O livro de cabeceira pode ser Confissões de Santo Agostinho, um livro que eu sou apaixonado, li já algumas vezes, eu sou apaixonado pela obra de Santo Agostinho. Tem alguma coisa que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Monique, eu sou muito assim, realizado e conformado com a vida que eu tive e tenho até hoje, sabe? Eu falo assim que tenho muito mais do que eu mereço e muito mais do que eu esperava, assim, do que eu posso pedir a Deus. Então, assim, o que vier daqui para frente é lucro. O que eu peço a Deus é poder ter saúde para ver os filhos crescendo, né, ver os netos chegando. O trabalho, eu falo assim, sou apaixonado pela engenharia, pela confeitaria, mas a gente tem que considerar isso como não é o essencial da vida. O essencial é a nossa família, né, a nossa vida espiritual e tudo mais. Então pode ser que no futuro eu mude para outro trabalho, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje. Não tem planos assim de mudar.
Mas eu falo assim, que não boto toda. Não abriria mão da minha família pelo trabalho, como tem pessoas que falam assim, não, eu vou trabalhar, não vou engravidar, que eu não vou trabalhar. E, assim, isso pra mim, assim, tivesse que mudar para poder ter 10 filhos, eu optaria ter os 10 filhos e mudar pro interior. Então, assim, eu sou muito utópico em relação à família, sabe? Não tenho mais filhos pela idade, também pelos desafios também, que ter muitos filhos em cidade grande traz, né? Embora eu e o Luciano sejamos abertos à vida, pode a qualquer momento chegar mais uma criança aí, Imagina, porque não usamos método nenhum artificial, pílula, nada. Então, assim, eu sou muito... Isso é minha paixão da vida da minha família, assim, realmente é o sonho maior, ver minha família íntegra, realizada, feliz, os filhos também trilhando um caminho bacana, essa é a maior meta, assim. E maior uma viagem que você gostaria de fazer? A viagem, talvez, conhecer a Itália como um todo, né? Eu conheço só Roma e Veneza, acho que conhecer a Itália de cabo a rabo, né? Do norte ao sul, percorrendo a Itália de um carro e pegar aquelas vilazinhas, assim, sou apaixonado Poder pela comer Itália. bem. Comer muito bem, né? Apaixonado pela Itália. Que bom. Muito obrigada, Antônio, por você ter vindo. Agradeço de novo. A gente pôde conversar e conhecer melhor a pessoa por trás desse super profissional que está aí nas festas mais badaladas do Rio de Janeiro com os bolos incríveis. Tá bom? Obrigado você, Espero Monique. vocês aqui comentando deixando nos comentários o que vocês acharam dessa conversa, seguindo a gente aqui no canal do YouTube, curtindo e acompanhando as novidades. Um beijo grande. Tchau, tchau. Um beijo para vocês e muito obrigado mais uma vez, Monique. Fique com Deus. Obrigada. Obrigado.